Bom dia a todos. Primeira palestra do dia, meio complicado o pessoal acordar, se posicionar todos, né? E fico satisfeito de ver a palestra, a plenária com bastante pessoas. Gostaria de agradecer o convite para a apresentação e cumprimentar aí os membros da mesa. Eu sou o diretor administrativo da Abrint, mas como boa parte aqui também sou provedor. E a gente, na realidade, o tema que vem abordar a questão da última milha, e sempre diz, né, qual é a melhor opção para o provedor, mas é aquela resposta que agora eu estava conversando aqui com o pessoal, que depende, né? Então, tudo isso aí, para cada situação, cada um busca o seu caminho, e a minha ideia aqui é apresentar uma opção que a gente fez em função de um determinado cenário e que até agora a gente está considerando um sucesso pela decisão. Bom, rapidamente, nós temos duas empresas, que é o Sensanet, né? O cronômetro está na frente do logo dele, mas e a Ima Telecom, uma empresa SVA e uma empresa SM, e Sensanet banda larga é a marca do nosso produto, né? Nós atendemos o município de Campos do Goytacazes e São João da Barra. Começamos desde a época do Discado, em 96. Hoje nós estamos numa área de 850 metros quadrados, aí temos 82 funcionários. E estamos indo para 20 anos de estrada, né? O município de Campos do Goytacazes, que é o case que eu vou apresentar para vocês, é um município de 500 mil habitantes e tem uma topografia planície, a gente não tem morro. Isso aí é um problema no sentido da internet a rádio, função do percentual de visadas a árvores, são casas baixas, a verticalização não é muito grande. Distribuição de renda é muito centralizada, então a periferia o custo tem um poder aquisitivo muito baixo e a verticalização está toda na parte central. Bom, no decorrer nós iniciamos aí com os problemas da necessidade de banda. Lá no nosso município, todos os grandes players estão lá atuando em triple play e outros, né? Fora todos os bairros, hoje em dia, montar um provedor é alguma coisa relativamente simples, né? Quando você começa sem critérios e sem regulamentações, então simplesmente contrata um link, compartilha um link, levanta uma torrezinha e então praticamente todos os bairros têm um ou dois provedores irregulares, outros também já regulares, que já estão se posicionando. Questão também dos prédios que a gente utiliza, como é muito a nossa topografia planície, então a gente utiliza prédios, topo de prédios, para poder fazer a parte das nossos POPs. E aí, em função das operadoras, começou os síndicos, né, a valorizar muito, então os valores do aluguel começaram a ser muito pressionados e acabava que trocar uma base de lugar complicada. Cancelamentos de clientes em função de banda e outras alternativas, problema de mão de obra. Então, todo esse processo acabava, a gente estava no seno vermelho aí, e isso foi complicado. Entramos, então, há 2 anos com a parte do FTTH, para começar a trabalhar com fibra, e montamos esse primeiro bairro dentro de um modelo bem estudado no projeto. Fizemos um plano, uma consultoria de penetração, de poder aquisitivo de região, né, mapeado tudo. E esse bairro é um bairro que não estava
não tinha tanta competição, mas no decorrer do processo dos projetos da Ampla, lá, que é a concessionária de energia, e até quando nós estamos já começando a preparar finalizando a nossa rede, entrou uma outra concorrente grande, uma operadora grande, atropelando na cidade. E resultado, esse bairro, montamos um bairro e as vendas foram muito poucas, né? E ficou complicado. Bom, então o Oceano Azul nosso aí foi partir para a periferia, onde a competição estava menor, e viu o que a gente podia fazer nessa região, que a gente ainda estava vendendo bastante rádio, mas tinha um apelo de questões que a gente não estava atendendo. Então, a motivação para esse trabalho foi a grande densidade, né? Você tem as regiões, muitas casas, terrenos de 6 metros. Programa Morar Feliz, em alguns municípios tem aí, programa do governo, que você faz aquele monte de casinhas aí, tudo coladinho uma do lado da outra, né? Então, uma concentração grande de clientes potenciais. A questão do triple play, né, que é um apelo, mas na periferia, a pirataria é violenta. Eu entrei nos bairros e eu vi o cara lá de uma antena da Sky, por exemplo, o cara traz um cabo, vai para o poste, dentro de uma garrafa PET, um divisor, e dali saindo um para cada casa. Eu falei, pô, o cara é louco, o cara assinou o crime ali, né? Eu olhei para todos os postes da rua, tinha uma garrafa PET pendurada. E essa é uma realidade de periferia bem complicada, né? Então, você montar uma rede pensando num triple play, a gente pensa 2 vezes. Nosso cenário lá de instalação de rádio, 30% de não visados, não cliente querendo a gente não conseguia instalar o cliente. Cliente querendo umas bandas, né? E a mão de obra para instalação, principalmente a parte FTTH, é complicado. A gente está numa região onde tem o Macaé, que é próximo, onde tem muito pessoal do Petrobras ali, e a gente treinava a equipe, né? NR10, NR35, fazia todo o treinamento, trazia consultores de fora, deixava o cara pronto, 2 meses depois outras empresas e empreiteiras acabavam levando. Então, esse é um outro problema também, porque você precisa de uma mão de obra um pouco mais especializada, equipamentos, coisas desse tipo. Bom, baseado nisso, então, vamos fazer uma pesquisa de mercado para verificar o resultado disso. A gente desenvolveu lá um aplicativo e fomos em campo. Então, observamos que pelas grandes operadoras, a insatisfação de preço, né, porque os caras normalmente, onde tinha algumas operadoras ainda na periferia, os caras ofereciam um combo, os caras não queriam um combo, mas internet, as grandes operadoras normalmente, sozinho é mais complicado você contratar. A insatisfação da qualidade do suporte mesmo das grandes operadoras, e o cara fica preso na fidelidade, né? Então, isso era um problema também. Para o provedor de bairro, que atende no bairro, são os pequenos, os preços eram razoáveis, mas a insatisfação de qualidade e o suporte técnico era muito ruim, né? Bom, uma outra observação também, que botei aqui embaixo, é que nós estamos há 20 anos na cidade e 50% dos entrevistados não conheciam a gente, né? Isso é um fator que realmente... Bom, então, nós fomos buscar a solução que nos atendesse dentro da proposta da região, tá? E aí, em cima de várias opções, vários estudos que a gente tinha feito, a gente resolveu fazer uma solução híbrida, né? Que é levar a fibra até próximo ao cliente, e para fazer a última milha, ao invés de fazer o FTTH, nós criaríamos células pequenas que pudesse atender um grupo de clientes. Então, nós utilizamos um pack switch e uma ONU para cada célula dessa, né? Bom, algumas adaptações que nós fizemos, porque a questão de alimentação, né, é um problema, mas aí, como o pack switch ele é alimentado pelo lá pelo cliente, né? A gente tira a alimentação de um switch desse para alimentar o NU. E aí tem uma soldinha lá que você faz num determinado ponto que a gente consegue fazer essa alimentação. E adaptamos numa caixa
hermética, colocamos o PAC switch e o nosso switch, o nosso ONU. Isso nós chamamos de PAC Senet, né, por causa do Sensanet, que é o ponto principal. E eu posso fazer um cascateamento pelo fabricante, até 2 cascateamentos para cada porta, né? Mas a gente considerou uma célula só com um cascateamento para cada lado, né? E como nós tiramos o PAC switch, a switch dentro do PAC switch, a caixinha que sobrou, a gente usa para fazer a fusão da fibra. Vou explicar depois para vocês um pouco melhor. Então, nossa célula, na realidade, a gente tem o PAC Senet, aqui é a caixa onde eu faço a fusão da fibra e trago um cabo UTP para um switch e para outro switch, tá? Então, no poste, eu faço isso aqui, a gente está chamando do PAC Senet, que é o nosso ponto principal. O modelo que a gente está utilizando, então, a gente tem a nossa OLT, lá no nosso data center, num outro site. Splitamos 1:2 dentro do DIO, na OLT, próxima ao OLT, do REC, e levamos uma fibra até ao bairro. Próxima região onde a gente quer atender, a gente coloca um splitter de 1:4, e cada splitter desse vai atender um splitter de 1:8. E aqui sim eu vou levar uma fibra para cada PAC Senet desse, tá? Então o modelo da nossa célula é esse daqui, onde eu tenho o PAC Senet, um switch, outro switch, e com os cabos UTP eu vou fazendo a minha instalação. Aqui a gente está utilizando um cabo blindado, e aqui a gente está usando um cabo externo com proteção UV. Então cada célula dessa me atende 19, eu consigo atender até 19 clientes, né? Na verdade são 19 portas que ficam disponibilizadas. Isso aí, para essa fibra aqui, para esse ponto, eu tenho 152 portas, 608, e eu chego no meu LT com até 1.216 portas, tá? Bom, é claro que a gente não consegue preencher todas elas. Então, estamos com o nosso projeto, está com a taxa de ocupação na ordem de 40%. Então, com o recálculo aqui para uma taxa de ocupação de 40%, cada célula dessa, né, efetivamente ficaria em torno de 8 clientes, mais ou menos. Isso aí vai me dar 487 clientes na minha OLT. Bom, considerando que nessa região a gente está oferecendo planos de 2, 5 e 10 mega, pelos cálculos que a gente fez, nós estamos trabalhando com GPON, daria para a gente atender sem problema nenhum. Nesse caso, a gente estava com uma perda de 25,3 em torno, né? 25,3 de dB, que é a perda. O projeto, basicamente, é alguma coisa muito simples de ser feito. O projeto de onde botar a caixa sempre é um problema para a gente, né? Mas como a densidade é grande e a gente trabalhando mais com posicionamento geográfico, como o poder aquisitivo é muito parecido da região, nós não consideramos aí a disposição das caixas em função de provável clientes potenciais, consideramos que todos os clientes da região seriam potenciais clientes. Então, a ideia é alguma coisa desse tipo. A gente tem uma caixa de emenda aqui, eu tenho um splitter, por exemplo, de 1:8, né, que eu distribuo nessa região. Cada ponto azul desse aqui é um PAC Senet, então isso aqui é uma célula, aqui é outra célula, e a gente vai montando as células, né? Então, cada célula saindo numa caixa, eu posso ter um ou mais splitter para poder fazer a minha distribuição. Bom, uma construção, então, parto da primeira fase, é a gente fazer o posicionamento dos PACs. Então, aqui, por exemplo, aquela caixa de emenda onde vai ter um splitter de 1:4, daqui, uma perna do switch, eu vou para esse ponto aqui, onde eu boto outra caixa de emenda e um splitter de 1:8. E daqui eu saio para outras áreas do bairro. Dessa caixa eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Tem 8 PACs aqui.
Outra questão aí para cada um desses, como eu falei para vocês, a gente faz um cascateamento de um lado para o outro, considerando essa distância aqui em torno de 70 metros de projeto, porque na hora que o cara efetivamente vai fazer a instalação, o poste pode estar um pouco mais perto, um pouco mais afastado desse 70, então ou ele pode levar um pouco mais ou recua. Então a gente fica trabalhando em cima disso. Isso aqui é projeto, usando aí o Google Earth que a gente utiliza para isso. Mas na realidade nós só instalamos os PaxNets, tá? Esses aqui são projetos, fica só no projeto. Mas a equipe de telecom tem esse projeto em mão. Nós temos um aplicativo de vendas que a gente desenvolveu lá no nosso, com o celular. O vendedor vai ao local, né, preenche os dados lá do interessado, diz qual o tipo se é residencial, qual é a tecnologia, né? Daí ele tem um ponto que você faz a captura do GPS, né, da coordenada GPS, gera um e-mail que o gerente de vendas recebe e vai para a parte de administração de venda, e aí eu gero um arquivinho KML e isso é enviado para o mapa, tá? Então o resultado é que eu tenho as vendas feitas, que são esses clientes aqui já posicionados no mapa. Então isso aqui facilita bastante, porque na hora que o pessoal de telecom, né, vai fazer o agendamento, ele já sabe, por exemplo, esse cliente aqui, se esse cascateamento está feito ou não. Então, se eu já tenho um caso desse aqui, que eu já tenho o PaxNet, ele mesmo atende, o cara tem um OS só para fazer a última milha. Se esse outro cliente que entrou e eu não tenho esse PaxNet, saem duas OS. Que aí, na realidade, como é o TP, né, o cara pluga aqui no PaxNet e ele ativa esse PaxSwitch e daí atende o cliente, tá? Bom, os fatores positivos que a gente tem com relação a isso aí a velocidade de crescimento da rede é muito rápido, porque é uma rede simples de fazer, né? Eu tenho uma empreiteira que faz o lançamento dos backbones, outra empreiteira faz o lançamento das caixas dos PaxNet, onde faz a fusão, e os terceirizados e as minhas equipes fazendo a última milha, dependendo da vazão. Então, a rede híbrida, então, uma boa parte do investimento é feito em cima com a velocidade de venda, então, acompanhando a venda. Então, a gente não imobiliza tanto material, equipamento, investimento, né? A mão de obra para instalação é o TP, né? Então, o fluxo grande de instalações, que é um problema, porque a gente sempre, apesar de estar 50% não nos conhece, sempre tivemos uma preocupação muito grande em partir para marketing e não dar conta da velocidade. Então, nós sempre tivemos uma demanda muito boa, mas ficamos meio assustados com o resultado desse projeto. Então, não é muito fácil a gente sair de um volume de instalação X e quadruplicar ou quintuplicar. Então, tem uma logística complicada. Ferramental para utilização também mais barato, né? Os cabos mais flexíveis, ou seja, está no TP, a questão da fibra, a gente tem um problema da empregada que vai limpar lá, o cara que desmonta tudo e bota de volta e sopra lá o conector. Então, tudo isso aí acaba, a parte FTTH é um problema e na periferia é pior ainda, porque o pessoal mexe muito, faz obra na casa, desmonta tudo, depois bota de volta, depois liga para a gente dizendo que não está funcionando, né? Menor custo de instalação, material mão de obra, por assinante, e eu posso oferecer bandas de 2, 5 e 10 mega, tá? Todos esses planos com franquia. Fator negativo, né? Cada célula dessa é 100 mega, hoje ainda por causa da questão que o switch ainda não é giga. Tem que fazer o aterramento, assim, é indicado o aterramento das células. Confesso a vocês que menos de 10% da rede está aterrada, porque não deu tempo de fazer ainda.
mas nós passamos por alguns temporais aí, chuva e raio, e na realidade nós tivemos 2 equipamentos só queimados, né? Que a gente não chegou à conclusão se foi mesmo raio ou se qualquer outra coisa. Mas o material está todo comprado para fazer, porque a ideia é seguir o caminho. Um outro problema mais sério de todos que eu coloquei aqui é o tal do cerol de pipa, que é um inferno isso aí. Realmente tem lugares que, no interior, né, o pessoal solta muita pipa e esse cerol coreano aí é complicado. Bom, esse aqui foi o resultado de um bairro que já de vendas colocadas e cliente instalado. Cada verdinho desse aqui é um cliente já instalado, tá? A gente entrou nesse bairro aqui, né? Um bairro aqui, por exemplo, e aí a gente tem conversado bastante com relação à inclusão digital. Isso aqui é uma área muito complicada. Essa aqui é a facção 1, facção 2, facção 3, né? O cara, cuidado, não pode entrar lá. Aí nós chegamos lá, explicamos, nós estamos trazendo fibra ótica para o lado de cá, porque vocês também merecem, né? Não é só lá na pedra. E aí o chefão que apareceu lá na hora que a gente estava olhando, disse, não, então, se precisar de alguma coisa, fica tranquilo. Então, nós tivemos um sucesso aqui impressionante, onde que a gente estava com receio do vandalismo, coisas desse tipo, não tivemos problema nenhum. E a aceitação das instalações, o nosso carro encostava, a gente monta aquele circo, né? Cavalete, está chegando fibra ótica aqui para tudo quanto é lado, e os caras iam nas equipes de instalação para pedir vendas, né? Então... Euclides, oi. Mais 2 minutos. Ok, estou acabando. Então, esse aqui, só para ter uma ideia, é uma rede que a gente construiu, uma área de cobertura de 9 km², mais ou menos, 9,5 km², de uma área da periferia. A cidade é bastante grande em termos disso. Em 5 meses, nós começamos a montar, em 5 meses, esse aqui é o resultado, entre a montagem e a instalação. Você vai montando, já vai instalando, já dentro da demanda, né? Hoje, essa rede, eu já tenho 1.200 clientes, então a gente conseguiu, em 6 meses, né, 5 meses e meio, quase 6, a gente colocar 1.200 clientes novos nessa rede, tá? Planos, carro-chefe é 5 megas, 120 GB, uma taxa de instalação de R$ 75,00, meu ticket está em R$ 65,00, tá? Então, o grande problema que eu estava falando é que nós partimos aí de 80 contratos de instalações por mês para 300 instalações mês. Isso aí mobilizou a equipe, teve que mudar o sistema de estoque e a logística. Realmente foi uma coisa junto com o crescimento da demanda, e hoje nós estamos com uma demanda muito grande, estamos continuando a investir. A nossa ideia é investir pesado nisso, né? Só rapidamente, eu vou pedir mais só um minutinho só para fechar aqui. Se a gente quiser fazer, todo o projeto foi feito pensando em upgrade. Então, temos fibra apagada em toda a rede. Porque a fibra, na realidade, lançar um cabo de 24, de 48, mandar um drop de 2 ou de 4, não influi tanto no preço. Então, hoje, por exemplo, se eu quiser fazer um upgrade, eu posso colocar... Nesse ponto aqui onde eu tinha só uma fibra, eu coloco um splitter de 1:2, e de 25.3 vai para 28.5, e eu consigo dobrar a minha, sem mudar os clientes, tá? 19 clientes que eu estou ali. Mas dependendo da demanda, eu posso atender já com 2 células, né? Mas mantendo esses mesmos clientes. Então eu conseguir dar mais banda, se for o caso, né? Até agora a gente não teve nenhum problema com relação a isso. Trocar rede híbrida para FTTH, pode ser que no futuro a gente resolva atender em FTTH todo esse pessoal. Então, o modelo, eu conversei com o Luiz, a gente andou trocando algumas ideias, e falou que essa reengenharia de transformar uma rede híbrida em FTTH é meio complicada, e a gente está tomando alguns cuidados com relação a isso. E a ideia, então, se eu quiser trocar essa rede híbrida por uma rede FTTH, na realidade, eu troco o PaxNet aqui, essa célula, por uma caixa de atendimento, considerando sempre o mesmo número de clientes, tá? Só para aumentar a banda.
e faço uma troca em termos de retiro esse splitter de 1 para 2 e troco esse 2 de 1 para 4 aqui para 1 para 2 e a gente mantém a perda em 28,5 e eu consigo fazer esse upgrade, né? Bom, com relação a custo, né, rapidamente, a minha instalação hoje e aí eu considero o seguinte, até chegar naquele splitter de 1 para 4, a rede FTTH é a mesma rede, né? Seria a mesma solução do FTTH ou o híbrido. Então, a diferença, né, de custo fica R$ 180,00 por cliente, né? Custo por porta, desculpa, e 490 se eu fizesse o FTTH, né? Bom, um pouquinho apressado aí para a gente conseguir dar o recado todo, mas pessoal aí que é da Brint, eu estou sempre na lista, pode mandar o e-mail, ou quem não for, eu tenho o prazer de passar essa experiência para vocês aí, que realmente, no nosso caso, né, a gente hoje está navegando no Oceano Azul aí, graças a Deus. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Eu sou o Diógenes Ferreira, como já falado pelo Lacier. Vou contar um pouco da nossa história, do nosso case lá de FTTH. Na verdade, a gente optou por iniciar a atividade com fibra usando 100% fibra. E foi uma tarefa, na época, considero que um pouco corajosa demais, por conta de que a gente não fazia a mínima ideia do que era fibra ótica. A ideia de nós fazermos 100% fibra era porque a gente queria oferecer triple play. Estou numa cidade de 100 mil habitantes, 100 a 110 mil habitantes, e no noroeste do Paraná, uma cidade plana, e eu não tenho na minha cidade concorrente de TV a cabo desses grandes players do mercado brasileiro. A gente tem um TV a cabo local, das antigas, que ainda usa tecnologia analógica, com cabo coaxial, e botando extensor no meio do caminho para ampliar o sinal. Então, a gente chegou a sonhar que poderia virar um operador de internet, telefonia e televisão. Então, o primeiro passo que a gente fez foi estudar a banda larga na cidade. A gente já fazia rádio, já tinha um bom mercado, uma boa participação no mercado. A gente conseguiu atingir níveis de aceitação no rádio bem competitivos, e a gente passou a estudar, então, a possibilidade de competir. Por que a gente teve que competir efetivamente? Quando eu falo competir, por que a gente teve que entrar na briga mesmo, entrar no jogo de vender banda larga ou ultra banda larga? Quando a gente começou o rádio, só tinha a Oi na minha cidade, antiga Brasil Telecom, depois virou Oi, e muitos aqui sabem, a Oi ela era detentora do monopólio praticamente em muitas cidades do Brasil, e eles simplesmente não tinham uma DSL para entregar, não tinha porta. O cidadão, para conseguir uma conectividade de DSL, precisava implorar ou até entrar na justiça. E a gente começou no rádio, mas a Oi se dava o luxo de vender. Cara, quando eles lançaram aquele plano desde 2 mega, foi a redenção, né? Então a gente estava muito bem colocado, vendendo rádio, planos de 256K, 128. Nossa, o dia que a gente conseguiu vender 1 mega em 5.8 foi fantástico. E aí a gente começou a brincar, começamos a vender 2 mega já. E aí de 2 o negócio foi para 4, e aí meio que parou por ali.
Um belo dia, a gente tinha noção que a GVT viria, a gente esperava. E um belo dia, minha esposa me falou, ó, passou uma Kombi da GVT aqui no bairro, devia de ter uns 15 pessoas dentro andando da Kombi, desceu tudo no bairro aqui, batendo palma nas casas aqui, oferecendo a internet. Eu falei, tá bom. Eles chegaram, né? Aí a oferta deles era o seguinte: eles paravam na frente da casa que tinha antena e batia palma e saía alguém para fora. Normalmente eles abordavam depois das 18 e no intervalo do almoço. Então eles falavam assim: bom dia, a senhora tem internet, né? Estou vendo aí. Tenho. Pois é, o sonho chegou na sua casa. Internet Ultra Power GVT, 15 mega por R$69. Cara, nós vendia 4 por 90. Bom, para resumir, porque já foi 5 minutos do meu tempo aqui, a gente quase foi pro buraco, cara. E aí a gente decidiu que precisava tomar uma providência. Começamos a estudar telefonia fixa, TV por assinatura, e a gente começou a estudar efetivamente o que era FTTH, FTTC, FTTN. E nesses nossos estudos a gente optou por utilizar 2 mix desses aí, que é o FTTC, que a gente chega até no prédio, condomínio vertical, e dentro do condomínio a gente faz DSL, VDSL, ou DSL 2+. E também FTTH puro, fibra até dentro da casa. Agora a gente está numa experiência de fazer fibra nos apartamentos também, com as tecnologias novas aí de utilizar os DGs com os splitterzinhos menores e tal. E isso foi gerando corpo, essa pesquisa, esse estudo. E a gente, na sequência, começou a pensar por que tinha que fazer FTTH. E por que tinha que ser aquele momento, naquela época? E aí eu novamente fui estudar e ler e entender por quê, e conversar com um, com o outro. E aí vocês vão, depois que eu terminar de ler esses 5 tópicos aqui, nós vamos entender bem. Então, a gente vai abordar aqui as principais questões técnicas e econômicas do FTTH. O FTTH, isto é, fibra ótica até a residência, é a única tecnologia capaz de disponibilizar largura de banda suficiente, confiável, a um custo suficientemente baixo para atender a necessidade dos consumidores nas próximas décadas. O FTTH é economicamente viável. Por esse motivo, milhares de empresas estão utilizando exemplos de casos reais de sucesso para implantar a fibra ótica nas mais diferentes localidades. O FTTH é a única solução que suprirá a necessidade futura, uma vez que a tecnologia 3D, a TV de alta definição e os jogos já são utilizados na indústria e farão parte do nosso dia a dia. Pense em 20 a 30 gigabytes por segundo para cada residência em uma década. O cobre não possui sequer 1/1000 dessa largura de banda, e seu alcance não chega a poucas centenas de metros. O FTTH já fornece serviços com alta margem de lucro, pelos quais os consumidores estão dispostos a pagar muito mais do que pela tradicional TV a cabo. Então, de posse dessas informações, que se der uma rápida pesquisada na internet, a gente tem essas informações, a gente decidiu fazer FTTH puro. Para isso, nós vamos estudar o poder que a fibra ótica tem de convencimento no consumidor, de convencimento no comprador, no nosso futuro cliente e no nosso cliente que já estava na rede de rádio. E então a gente chegou a uma conclusão. É importante termos condições de interagir com a comunidade para sabermos dimensionar o tamanho do mercado que teremos para atender. O que significa isso? Eu precisava conhecer meu mercado. Eu só vendia rádio
Vendia? Quem disse que a gente vende alguma coisa para alguém? Se dentro dessa plateia tivermos alguns poucos que têm equipe de venda externa, eu ficaria muito satisfeito. A gente não vende nada para ninguém, a gente é comprado todo dia, os caras vêm brigar com a gente para comprar da gente, ainda xingam quando a gente demora para instalar. E mete a boca, e quando não vão no Procon reclamar, comprei, os caras não instalaram até hoje. Pô. Então é assim, a gente chegou à conclusão que nós não estávamos vendendo, não sabia vender. Não vendemos nada para ninguém, por que nós vamos competir com esses caras da GVT, da Oi? Esses caras são profissionais. Então vamos aprender a vender primeiro. Aí para aprender a vender, nós tínhamos que estudar a cidade e entrar em mercados onde a gente não participava, tais como a região mais comercial da cidade. Como que eu vou conseguir desligar o ADSL da farmácia do seu José, do mercado do seu Pedro? De que forma que vocês vão conseguir chegar lá e convencer o camarada que ele tem que comprar a sua internet? Aí o cara vai olhar para você, tudo bem, tua internet é linda, maravilhosa, é a melhor que tem, você é o cara que está ali pertinho de mim, se não funcionar eu vou lá te pegar pelo pescoço. Mas e aí? E aí que ele vai dizer assim para você, mas e o telefone? Como é que faz? Aí você começa a pensar que você não consegue competir com os players de telefonia da STFC. Então precisa ter o produto de telefone agregado para competir. E a gente foi estudar esses detalhes aí. Eu gosto de mostrar essa fotografia aqui, porque foi quando começou a wireless, né? Eles tocavam o tambor num lado, o cara respondia do outro. E aí a gente chegou a algumas conclusões. Wireless versus Ethernet versus fibra. A gente também fez a loucura de estender uma rede de cabo UTP lá, com aquele monte de switch cascateado, levando energia por dentro do cabo de rede. Cada vez que o tempo nublava e fechava, aí começava a chuva, dava um estralo no céu. Pronto, lá foi R$5.000 de switch. E a galera toda já começava a correr, pegar os carros, juntar switch para correr lá para trocar, porque eles não esperavam para ver quantos queimou. Porque era certo que tinha queimado uma tantada já, né? Então a gente entrou nessa barca também. Graças a Deus foi só um pedacinho assim. Então aqui fala, ó, atualmente, isso aqui, eu falo atualmente, mas já vem de 3, 4, 5 anos para trás. Os provedores têm migrado para diferentes tecnologias, lançando cabos UTP, STP e fibra nas ruas. Contrariando todas as estatísticas mais tradicionais, todo mundo duvidava e desafiava que a gente ia conseguir fazer certo isso. Certo? As estatísticas mais tradicionais, esses empreendedores têm conseguido resultados muito expressivos, seja do ponto de vista de clientes atendidos, como da própria qualidade de serviço prestado. O mix wireless fibra e UTP mostra-se uma alternativa ímpar na competição com tecnologias tradicionais. Exemplo aí da Sensanet, que fez um mix lá e é de sucesso. Melhorou muito essa tecnologia para fazer esse mix. Hoje a gente não sofre mais com qualquer estralo que dá no céu. Infelizmente, muitas implementações têm sido feitas sem o devido planejamento, comprometendo a evolução e a qualidade do mix das tecnologias. A galera sai puxando o cabo de qualquer jeito e fazendo rede de qualquer forma. E isso compromete a qualidade, compromete a imagem nossa perante o consumidor. Como o representante do ministro falou, o Marcos falou ontem aqui, a gente tem que tomar cuidado, porque nós fazemos parte do dia a dia deles lá. Se nós continuarmos a fazer porcaria, ou não pararmos de fazer porcaria nas nossas redes, no atendimento dos nossos clientes, eles vão nos cortar. Esses caras não servem. Eles fazem uma grande bridezona lá, o negócio vira uma grande confusão e não funciona. Então vamos botar dinheiro neles para quê? Então tem que tomar cuidado. E aí a gente veio estudar o que a gente ia enfrentar como desafio, depois de fibrado e atendendo os clientes. É necessário termos uma visão geral dos conceitos envolvidos na implantação de redes triple play. Na prática, temos que decidir quais aplicações teremos na rede e nos roteadores, para você poder escolher o que você vai rotear. Porque quando você trabalha com fibra, a coisa muda. A banda começa a subir, a qualidade do serviço é outra. O cliente se emociona quando ele está navegando. E entendeu? E se o teu roteador não estiver preparado adequadamente para o que você está vendendo, não vai funcionar de acordo, e aí você estragou a fibra. E por último ali, é de suma importância fazermos uma análise dos modelos e topologias a serem adotados nas redes FTTX. Indo de encontro à imagem que o Euclides mostrou, ele optou por fazer 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, certo? Tem várias maneiras de se fazer isso. Cada um tem que fazer a sua topologia, o seu estudo,
e escolher como é que quer trabalhar. O conceito disso tudo, os conceitos e investimentos, né? Investir sempre e manter o core da rede atualizado. Se vocês não fizerem isso, a rede de fibra vende muito e vai começar a passar muita banda na borda. E quando você vê, conforme o equipamento está usando para autenticar PVPoE, por exemplo, ou para rotear tudo, quando você vê, a coisa encrencou, você não sabe o que é, você fica batendo cabeça. E é o teu concentrador de PVPoE que não autentica mais que 1.100, 1.200 clientes. E aí você fica batendo cabeça, mas essa CCR, pô, fala que é o bicho da goiaba. Tenta autenticar mais que 1.200, 1.300 clientes nela e depois me conta o que vai acontecer. E passando em torno de 600 megas dentro dela. Participar de eventos, que é o nosso caso aqui, a gente tem que participar e tem que escutar um pouco para poder estudar e decidir. Capacitação de pessoal através de cursos e palestras. Quando a gente começou lá, a gente levou profissionais lá para nos ensinar a trabalhar com isso. Não é custo, é investimento. Investir em consultoria especializada. A gente fez consultoria. Logo adiante vocês vão ver aqui. Investimento em marketing e publicidade. Também, a gente fez muito isso. E como que o FTTX mudou o nosso dia a dia? Vai mudar de quem não fez e está mudando de quem está fazendo. Os controles. A gente tem muito mais controle. Bota controle nisso. Você consegue controlar a banda pelo perfil que você cria na OLT já. Independente de produto, isso aí faz parte do protocolo GPON. Não é vontade de um fabricante ou de dois. A oferta de banda. Cara, dá para oferecer banda conforme a topologia que você criar e os equipamentos que estiver na borda, a coisa vai longe mesmo. Não vamos nem falar em números, porque vai longe mesmo. E o gerenciamento que a gente tem é outro. Você praticamente ativa um cliente remotamente. Qualquer pessoa que você contratar que tem o mínimo de conhecimento necessário para plugar cabos é capaz de ativar um cliente para você, desde que o cabo já esteja dentro da casa do cliente. Confiabilidade do negócio, então, é impressionante. Faça chuva, faça sol, está funcionando. Não tem o suporte mais. Vai chegar um ponto que eu vou diminuir meu suporte a um funcionário externo, eu acho. E a escalabilidade do negócio. A coisa é grande. Se vocês ativam, daí o testemunho de Euclides, se vocês ativam 50 clientes, se preparem que vai atropelar. E vocês têm independência na última milha. As possibilidades disso. A implementação, a FTTX oferece todas as possibilidades para implementações de uma rede segura e estável. Porém, muitos provedores ainda iniciam as redes fazendo uma grande bridezona, aquilo que eu falei. Tomar cuidado para fazer uma topologia certa e a configuração adequada. Temos vários fabricantes, muitos modelos de OLTs e ONUs, que podem ser utilizados em redes GPON e EPON. Minha opinião, procurem um parceiro, de GPON principalmente, que seja sólido, que te inspire confiança, que o produto seja bom e o fabricante seja sólido e te inspire confiança, e te dê condições comerciais para você poder comprar, porque é um casamento e não tem divórcio, é daqueles que não dá para você separar, não é igual a esposa da gente que tem sociedade de meia-meia, não, eles têm sociedade, quase tudo é deles mesmo, se você parar de usar eles, aquele negócio lá é deles, só eles que funcionam ali e mais nada funciona. Então procure um parceiro sólido, um fabricante sólido, que te inspire confiança, que você possa olhar no olho dele, visitá-lo, enxergar ele, de preferência que seja fabricado no Brasil. Isso é minha opinião, não quero dizer que a opinião seja a única, né? E o sonho nosso começou a virar realidade. A fibra é um sonho de consumo, a rede é 100% estável, a facilidade e rapidez na operacionalização dela é impressionante. O que a gente faz hoje lá, prometo que já vou terminar. Quando a gente começou e pensava assim, nós precisamos vender cliente de fibra em qualquer lugar da cidade. Como que a gente vai fazer isso? A gente pensou e chegou num ponto que a gente precisava atender todos os bairros. O que a gente fez? Nós pegamos esse aqui. Arrasta para a segunda tela. Oxente.
Arrasta para a segunda tela. Isso. Aqui, ó, é o nosso backbone de fibra lá, certo? Então, quando a gente começou, a gente tinha essa fibra passada. E aí, a gente precisava vender em todo lugar da cidade. Para fazer isso, então, a gente pegou e foi atrás de uma consultoria. O que a consultoria nos ajudou? Aqui. Quem nos ajudou foi o Luiz Paulo, que está na mesa aí. A gente fez um estudo baseado no censo do IBGE, onde a cidade foi cortada em partes ali, ó, em pedacinhos, ó. E aí a gente sabe, se eu quiser saber quantos clientes potenciais eu tenho nesse pedaço, o estudo me acusa, certo? Então ali diz para mim, ó, que eu tenho, a gente definiu pacotes, enfim, lá me diz quantos clientes potenciais eu tenho naquele território lá, específico. Baseado nisso daí, foi que a gente fez o desenho da venda, certo? Baseado nisso, a gente fez o desenho da venda. Então, para vender em qualquer lugar da cidade, a gente chegou à conclusão que tinha que projetar a cidade inteira. Para poder vender em qualquer lugar da cidade, nós precisávamos projetar a cidade inteira, certo? E aí nasceu toda essa planta aqui, ó, da cidade. Como que a gente faz? Vendeu, tem backbone, não tem rede, constrói só a rede de distribuição, deixa a sobra no poste para todas as caixas que estão projetadas e ativa só aquela caixa onde precisa alimentar o cliente. Dá um pouco mais de custo? Dá um pouco mais de custo, mas você tem venda na cidade inteira. Mas você tem que ter backbone na cidade inteira, certo? Depois a gente pode conversar com mais detalhe aí em outro momento. Aqui uma breve exposição, a gente ainda monitora a nossa rede pelo DUD. Eram muito mais POPs de rádio, isso aqui são os poucos que já sobraram. A gente tem um processo lá de compra de banda através de um consórcio que a gente fez, e a gente compra a banda, que é um pouco da topologia que funciona lá. A gente tem banda em 2 lugares, transporte de um lugar para o outro. Temos um consórcio lá com 11, 12 provedores comprando junto, chegando hoje a um total de mais de 6 GB, e tudo isso é gerenciado pela nossa borda lá, certo? A conclusão disso tudo, o FTTX realmente muda a rede e o dia a dia do ISP. Temos qualidade, controles, capacidade de crescimento praticamente ilimitada. As features em nível avançado, como BGP, MPLS ou SPF, você pode fazer dentro da rede FTTH. Isso é tranquilo, os equipamentos conversam esses protocolos. E a independência, cara, é fundamental. Nós vamos ganhando independência nisso tudo. Enfim, era isso. O que eu queria apresentar para vocês não foi uma coisa tão detalhada tecnicamente, mas eu acho que deu para ter uma noção. Finalizando, a gente conseguiu atingir já mais de 2.000 clientes em FTTH puro hoje na cidade, e telefonia fixa junto. A gente já começou a desligar muito cliente da GVT e da Oi na área comercial, por conta que agregou o telefone. Então nosso preço compete com eles. Planos, a gente vende até planos de 50 mega hoje, e esse consórcio de compra de banda a gente se obrigou a fazer para poder ter preço de preço baixo na compra, para poder vender grandes bandas, senão a gente não teria condições de comprar a banda sozinho. Era Obrigado, isso, Jorge. obrigado. Ronaldo? Bom dia a todos. É com uma extrema felicidade que eu participo de mais esse painel da Brint e ver essa plenária com a quantidade de amigos que fizemos aí nos últimos anos. É impressionante que alguns anos atrás a gente tentava explicar para o pessoal o que era um splitter, né? E hoje a gente já está discutindo aqui qual é o melhor topologia, qual é o melhor plano de negócios, né? Para poder implementar no nosso provedor. Então isso é bastante importante. Bom, eu queria só fazer uma pergunta, tanto para o Diógenes como para o Euclides, para que a gente possa entender um pouco mais
sobre custos e retorno do investimento que eles fizeram. Ambos mostraram um case de sucesso. Agora, é importante a gente também saber e estar preparado para o que vai encontrar em termos de investimentos. Então, essa é a pergunta para Euclides e para Diógenes. O que vocês esperam com relação ao retorno do investimento e também importante, né? Qual que é o Euclides chegou a comentar, né, o ticket médio por volta de R$ 65, mas o Diógenes chegou a comentar, eu queria ouvir isso também, porque isso é importante para a gente balizar o plano de negócios e o retorno que a gente vai ter do investimento. 1 minuto, tá, Diógenes? Bem, a gente usou uma estratégia simples e tudo baseado no planejamento. O que a gente fez? Em 2014, quando eu falei, escolha um parceiro sólido para comprar a parte POM. Em 2014, o mercado brasileiro estava ainda bom de fazer financiamento, Finame era excelente, 12 meses de carência e 60 vezes para pagar. Aí a gente escolheu um parceiro nacional, fabricante nacional, finalizou toda a parte de POM, as OLTs e os ONUs, e adquiriu com recurso próprio as fibras para fazer rede. E aí a gente conseguiu fazer com que o avanço fosse mais rápido, e quando eu chegar ao estágio de começar a pagar meu Finame, eu já tenho mais de 2.000 clientes na rede, então eu vou ter condições e fluxo de caixa para cumprir com todos os pagamentos e não estou devendo nada da minha rede de fibra que eu fiz com recurso próprio e pagando praticamente à vista. Então, o retorno, Ronaldo, se levarmos em consideração o planejamento que a gente fez, o estudo que a gente fez na época, eu acredito que entre 4 e 5 anos a gente começa a ter um retorno excelente de uma rede FTTH pura. Euclides? Bom, nosso modelo foi um pouco diferente, porque na realidade, eu sempre digo que nós temos aí, se você for considerar investimento, o investimento final não é tão diferente de uma rede para outra. O princípio que a gente definiu lá é porque nós ainda apostamos e que muita coisa vai chegar pelo cabo de rede, né? E se você tiver uma boa internet, então, no nosso caso, a gente não está focando no triple play, e sim telefonia e dados. Recentemente, aliás, há uns 8 anos atrás, eu visitei um amigo nos Estados Unidos e ele eu perguntei para ele morava em Nova York, qual é a banda que ele tinha em casa dele, né? Ele tinha 15 mega na casa dele 8 anos atrás. Eu tinha 12 no provedor inteiro. Fiquei louco, né? Falei, pô, como é que o cara pode ter 15 mega na casa dele? No início desse ano, no final do ano, eu estive na casa dele novamente, ele está em Los Angeles, e eu perguntei quanto que ele tinha na casa dele de banda, e ele falou que tinha 15 mega. Eu falei, eu tenho 20 na minha casa, estou melhor do que você. E eu falei, aqui lá no Brasil, 20, 50 mega, né? É a proposta das empresas. E ele perguntou, para quê? O cara tem tudo conectado, aquela história toda. A menos que você queira realmente trabalhar com TV, que é um diferencial, mas hoje uma boa internet, você tem um mercado ainda muito grande pela frente. Então, nosso investimento foi basicamente pensando em cima disso. O nosso ticket é um ticket mais baixo e todo o investimento foi feito com caixa da empresa, não optamos por questão do BNDES, agora que a gente está fazendo, estando até então com caixa da empresa também, né, para eventualmente, se o mercado acontecer alguma coisa, pelo menos a gente não deve ninguém. E a gente tem um recurso para isso, obviamente. Então, a nossa expectativa é que em um ano e meio, a gente esteja com a nossa rede, a gente realmente já começando a ganhar dinheiro e sem preocupação, porque hoje nós estamos já com 200 quilômetros de fibra espalhado na cidade, então a cidade tem uma extensão territorial muito grande,
E o investimento forte está sendo feito agora, e depois você começa a trabalhar já mais próximo do cliente, e aí o investimento está muito em cima de vendas, o retorno começa a melhorar. Mas essa parte inicial realmente é uma parte mais crítica. E a nossa ideia também na parte corporativa, a gente está trabalhando agora com interfonia IP, né, e vendendo ramais para clientes, comunicação, interligação de empresas. Nós temos um data center bem equipado, onde nós temos contratos de colocation. Então, nossa parte FTTH, a gente está trabalhando fortemente em cima das empresas, a nossa rede híbrida, mais atendendo a parte de periferia. Obrigado, Euclides. Paulo? Bom, Luiz Paulo Volari, e faço consultoria mercado, redes e projetos. E tenho uma pergunta para o Euclides, especialmente. O fenômeno do aumento da banda da internet é natural. Eu acho que os dois casos, né, na verdade, se atende mercado. As duas tecnologias, se nós tirarmos um retrato de hoje, ela atende plenamente. O que eu olho da parte do Euclides, do Diógenes, é que se nós projetarmos, né, o futuro baseado no retrato, diria o seguinte: as duas estão corretas. Se nós projetarmos que o futuro, na verdade, ele não é uma reprodução do que nós enxergamos hoje, a rede do Diógenes, ela com certeza vai atender essa evolução. Eu tenho a pergunta para o Euclides, né? Como é que ele enxerga, apesar desse exemplo aí do 15 MB nos Estados Unidos, como é que ele enxerga essa evolução da sua rede para atender essa evolução baseada, me dá a impressão que ela está para atender, um retrato, ela não é o atendimento ao futuro. E quando a gente fala de projeção, rentabilidade, se uma média hoje de usuário está em torno de R$130 e você vai evoluir para 480, me dá a impressão, se não tiver bem planejado essa rede, você na verdade vai gastar 480 mais 130. Então a pergunta é, como eu vou enxergar, eu vou atender o futuro com uma rede que está, aparentemente, na minha visão, para atender o retrato de hoje? Essa é uma pergunta que nós nos fizemos muito antes da gente tomar a decisão. Primeiro ponto, assim, qual é o nosso futuro, quanto tempo ele vai levar? Isso é uma questão bem complicada para a gente, né? A gente está vendo aí, nas regiões onde a gente dominava, onde que a gente tinha uma quantidade de clientes grande, quando entraram outros players, e a coisa ficou complicada, e tivemos que evoluir em cima de tecnologias. Então, essa resposta, esse acompanhamento, não sei até que ponto o nosso fôlego. Então, esse futuro é uma coisa meio complicada para a gente evitar. Então, nosso horizonte de frente, né, não é tão extenso. Esse é o primeiro ponto. Com relação à questão de banda, a gente, essa rede que a gente fez, a gente até 20 megas a gente vende, onde nós trabalhamos nos prédios, não dentro da periferia. Mas o modelo da gente fazer um upgrade, tanto da rede híbrida, como fazer a transformação da rede FTTH, apesar de existir alguns questionamentos de facilidade ou dificuldade disso, na realidade nós já estamos prevendo, deixando cabos, o que vai acontecer. Hoje o nosso projeto, se eu quiser fazer uma rede FTTH em cima da rede que a gente está lançado, o nosso problema principal vai ser trabalhar na última milha. Ou seja, onde está mais próximo do cliente. Então, o investimento também não é tão grande, todo aquele investimento que ficou para trás, ele mantém. Então, a ideia estamos gastando um pouco mais, mas a gente tem uma rede apagada em paralelo a essa rede híbrida que está ativa. Então, se houver necessidade, a gente vai partir para isso. Mas o cenário, a gente ainda está com uma preocupação muito grande, como o Diógenes falou, e a gente sente lá, nós temos vários grandes, e a GVT, por exemplo, ele entrou na nossa região lá e fez um estrago muito grande, né? Depois você consegue conquistar alguns clientes, mas de uma forma geral é complicado. Então, esse futuro a gente não está colocando como um horizonte muito grande, mas a estratégia foi montar uma rede paralela apagada. Obrigado, Euclides. Ronaldo? Bom, eu queria fazer um comentário antes de uma pergunta, que eu acho que é o que os amigos aqui
mais se interessam, né? Enfim, né? Qual que é o melhor, né? Qual que eu devo utilizar, qual é a melhor topologia para a minha rede, né? Vocês já imaginam a resposta, né? É isso aí, depende, né? Vocês viram dois cases, viram que os dois contextos são diferentes, né? O Diógenes tocou num ponto extremamente importante, a questão do financiamento, e carência para a gente poder pagar essa rede. Só como dado, tá, pessoal? Uma rede FTTH, ela vai se pagar mais ou menos em torno aí de 35, 36 meses, correndo tudo bem. Tá? Esse é o payback, mais ou menos, de uma rede. E o ponto de equilíbrio, ou seja, o tempo que leva para eu colocar cliente na rede, para que o faturamento com o cliente pague a nossa operação, isso eu quero dizer salário, link, poste, etc., em torno de 1 ano. Né? Então, é um tempo que a gente precisa estar preparado, com fluxo de caixa da empresa preparado, para a gente poder ter essa rentabilidade extremamente alta, como a gente observou, que pode ser sim alta, com a rede FTTH pura. Tá? Diferente do que muita gente imagina, uma rede com o PAC-PON ou uma rede híbrida não muda muito o retorno do investimento. Tá? A gente sai de 30 e poucos meses, 35 meses e vai de repente para 28 meses, 29 meses. E o ponto de equilíbrio muda em 2 meses. Então, a questão de usar o PAC Switch ou usar a rede pura não muda muito o investimento e também não muda muito a questão do ponto de equilíbrio. Muda sim o fôlego, né? O fluxo de caixa que eu preciso manter para poder operar essa rede, né? Isso em torno aí de 20%, 30% a disponibilidade de caixa que eu tenho para fazer a ativação de cliente mês a mês, enquanto essa rede não se paga. Bom, isso posto, eu gostaria de só comentar, fazer a pergunta para o Diógenes, né? Diógenes, no caso de você não usar o financiamento, né, ainda assim seria a sua opção para FTTH puro, ou foi determinante esse financiamento para a sua decisão? Diógenes. Ronaldo, o financiamento via Finame, vejam bem, via Finame. O cartão BNDES é juros de agiota, porque dependendo da quantidade de vezes que se faz lá, vai a 1,2, 1,3 o juro mês. Não vamos se iludir aqui. Cartão BNDES é bom até 3 vezes. No Finame foi fundamental e decisivo para a gente escolher FTTH puro, Ronaldo. 4,5% ao ano, 12 meses de carência. A gente comprou 3.000 peças de modems de ONU. E você veja bem, eu ainda tenho 1.000 peças no estoque e já estou com um ticket médio em torno de R$80, R$90 por conta do serviço que a gente tem entregue de internet no comércio. Agregado ao telefone, esse ticket médio vai a R$120, mais ou menos, R$100. Então, a gente consegue reagir muito mais rápido e ter mais fôlego. Obrigado. Só mais um comentário, para poder passar a palavra. Vejam a importância do que foi dito ontem a respeito, quando a Abrint realizou todo um trabalho com o Ministério, com ministro, etc., para poder estar possibilitando o financiamento de longo prazo para os provedores. Sem esse trabalho da Abrint, sem todo esse esforço que foi realizado e sem essa possibilidade de financiamento, dificilmente esse sonho aí do FTTH seria possível. Tá? Então, hoje, a gente vai ter muito mais provedores, né, partindo para essa solução, se a gente realmente dispuser de um financiamento adequado para as nossas necessidades. Obrigado. Paulo. Bom, só retomando a resposta ali do Ulisses, Diógenes. Não, do Euclides. Essa questão, né, qual é a melhor alternativa tecnológica? Se nós vamos fazer uma análise de tecnologias, a tecnologia é aquela que vai atender ao custo mais barato os seus serviços.
Então, se eu tenho uma intenção de fazer serviço A e na minha evolução de serviço, evolução desse serviço, ele vai ficar dentro de alguma tecnologia, a tecnologia melhor é aquela que vai me dar maior atratividade. E para analisar um plano de uma rede dessa, eu tenho que ter um cenário de 10 anos, né? E, então, se eu pensar que essa rede vai ficar 10 anos, então eu tenho que tomar alguns cuidados. Nós não temos controle sobre o futuro, mas temos uma certeza, né, de que quanto a banda vai aumentar. Então, retomando a colocação, eu não consigo enxergar que nós, num cenário de 10 anos, nossas soluções de rede usando metálico, ela vai atender o mercado. Se eu considerar que é meu serviço específico e alguma região não vai evoluir nesse sentido, concordo. Aí tem tecnologias diversas. O mundo caminhou, né, para uma adaptação de quem já tinha uma rede metálica, evoluir e conseguir usar a sua rede. É a questão do ADSL, a questão do pessoal do cabo com o cable modem. Então, na visão de futuro, eu não vejo lugar nenhum, quando alguém fala em futuro de evolução tecnológica, evolução de serviço principalmente, que alguém vá cabear que não vai ser ótimo. Eu não consigo enxergar a atratividade quando eu olho um cenário de investimento há 10 anos. Se nós vamos ter um payback de 30 e poucos meses, então nós temos que entender que em 30 e poucos meses aquela tecnologia não vai ser mudada. Se eu tiver que fazer uma intervenção em rede cabeada, é uma intervenção mais cara do que se fosse fazer inicialmente. Então, o aproveitamento de quem já tem uma rede cabeada metálica, com certeza tem que ter que aproveitar. Porque nós temos desafios numa rede ótica, foi introduzido um pouco aqui pelo Diógenes, é a nossa dificuldade entrando num prédio, onde está cabeado já, alguns problemas de você não ter espaço. Mesmo assim, a solução tecnológica se busca através de uma fibra que consiga passar com baixo atrito. Mas algumas vezes não é possível. E aí sim, tem como alternativa usar uma tecnologia que usa o cabo de pares existentes. Então, não vejo solução a futuro. Quando nós falamos de acesso, telecomunicações, eu não vejo uma solução a não ser a solução ótica. Obrigado, Paulo. Fiz 1 minuto, tá? Não precisa abrir. Bom, rapidamente, eu só queria deixar claro que eu não estou aqui colocando que a tecnologia, o híbrido, ele não estou comparando com a tecnologia de FTTH, até porque boa parte da nossa rede é FTTH, né? Uma área boa do município. Foi uma opção que a gente fez para atender uma região de poder aquisitivo muito baixo, onde a projeção de crescimento dessa demanda, função da dificuldade de penetração de TV, e que o cenário é pagar um ticket de R$50, onde que a mãe dá 10, o pai dá 10 e cada filho dá R$10, e eles pagam, quase 100% dos clientes são roteadores, pedem um roteador. Então, eles economizam lá a franquia lá que eles têm do 3G. Então, para o cenário que a gente viu, né, e como nós estamos muito próximos com a FTTH, com a nossa fibra, muito próximo à última milha, a mudança que talvez o que o Luiz Paulo está dizendo que é meio complicado, a gente está vendo que não é tão complicado fazer esse upgrade, né? Obviamente que a gente entende que nos próximos 10 anos, da mesma maneira que a gente tem experiência do crescimento do rádio, a gente entende que esse crescimento é uma rede híbrida, pela proposta que a gente montou, como eu apresentei ali, a gente tem uma chance aí de conseguir uma vida pelo menos de 10 anos. Obrigado, Euclides. Pessoal, fazendo uma observação que foi inerente aos dois, um bom desenho de rede e um bom comercial, a tecnologia que você aborda não vai acabar fazendo tanta diferença. Você pode gastar 30 milhões em fibra e se você não vender, era melhor ter gasto em outro negócio, tá? Então, normalmente a gente vê redes muito mal desenhadas e aí a fibra é um grande tapete para você esconder coisa embaixo. E você tem um desenho de rede ruim, ou você fazer todo um esforço de conseguir financiamento, lançar a fibra, coordenar toda essa operação técnica e não ter comercial, não ter gestão de contratos,
Não tem uma operação que mantenha o negócio aquecido para financiar o investimento, porque na maioria das operações o rádio paga a fibra, a sua rede legada paga essa estrutura nova. E se você não tiver musculatura para pagar essa estrutura nova no que tange ao técnico e ao organizacional, e essa tecnologia nova, seja ela o nome que ela tenha, vai levar você à falência. Isso é um ponto que eu tenho visto muito forte em todos os projetos que eu me envolvo, a tecnologia está sendo mal gerida, seja ela qual for. E aí o fator econômico, como foi feita a pesquisa pelo consultor do Diógenes, é um fator decisivo, que você tem cidades inteiras que vivem de Bolsa Família e Vale Gás. Então esse cara não tem noção o que é fibra, o que é rádio, o que é coaxial, ou se é um arame. Ele quer usar a internet no telefoninho dele, na televisãozinha dele que ele pagou em 48 parcelas numa lujinha. Né? Agora, se você tem uma situação, até as regiões deles são interessantes, que um está no sul, onde o poder aquisitivo é um pouco mais alto, um está no interior, no Rio, onde o poder aquisitivo é um pouco menor. E as tecnologias refletem bastante isso. Né? Normalmente a gente entra com metálico onde o cara quer 1, 2, 5 mega, e ele não pode pagar mais do que isso, não é que ele não quer mais banda, ele não pode pagar por mais banda. Né? E você tem uma cidade onde tem um poder aquisitivo maior, onde o cara fala em 15, 20, 50, 100 megas, muitas vezes só para ele contar para o vizinho que ele tem 100 mega, porque ele nunca usa. Tá? Eu queria abrir aí 3 perguntas para o público. Queria agradecer também aí o próximo moderador, o Eric, que nos cedeu 10 minutos do tempo dele. Obrigado, Eric. Pergunta. Fala seu nome, a cidade e direciona a pergunta. Você não me conhece, não? Não, eu conheço, mas eles não. Leandro Kessler, sou de Colíder, interior do Mato Grosso. Diógenes, a gente fica impressionado com o tamanho da sua rede. Eu queria verificar com você qual é a divisão, né, a splitagem que você está fazendo e mais ou menos média de sinal que você está tendo com os seus assinantes, porque eu também estou com a mesma tecnologia sua e queria comparar, né, para ter como base. E queria saber a tecnologia de telefonia que você está utilizando, já está com STFC ou optou por algum tipo de VoIP ou outra coisa do tipo? Jorge, vamos tentar manter dentro de 1 minuto. Bem, então, sendo rápido, curto e direto, processo de topologia, splitagem, eu estou splitando 1:2, mais próximo do atendimento, e depois 1:8, 1:8, ponto. 100% da rede desse jeito. Isso eu consigo chegar na casa do cliente com algo em torno de máximo de sinal menos 23, menos 24, em os piores casos, certo? A outra questão é... Telefonia. STFC puro nosso mesmo. A gente passou por todo o calvário do STFC mesmo. E no início a gente foi ajudado por colegas próximos nossos lá, que nos ajudaram, nos cederam. A gente vendeu o telefone em nome deles no começo, não era nosso. Enfim, até que a coisa engrenou e a gente passou pelo calvário, que é um calvário mesmo. Obrigado. Pergunta para o Euclides. Bom dia a todos. Fabiano, de Nessatec, assessoria de TIC. A minha pergunta é mais direcionada ao Euclides mesmo. Euclides, você quando estava desenhando a sua rede em Pacpon, você considerou se na época, quando você for precisar, é evidente que você lançou essa fibra em paralelo, que o custo de instalação do assinante vai baixar? E se você considerou, você ainda considera isso, que hoje em dia então em torno de 450, esse momento que você precisar vai estar 200, 250 ou até mais barato? Bom, o custo do atendimento ao cliente foi um fator muito importante, né? Você sai de uma UNO e toda a estrutura e um ponto muito importante também é a questão da mão de obra. Todo esse processo foi bastante decisivo, porque a gente conseguiu o custo de instalação muito baixo, variando de R$40 a R$75, a gente ativar o cliente. E um outro ponto importante também, como o poder aquisitivo mais baixo, a gente estava
precisava monitorar a questão de inadimplência, né? E a questão também de cancelamentos. Como a gente pós-pago, né? Então o cliente paga a primeira mensalidade 45 dias praticamente da ativação. Isso era uma expectativa, a gente tinha um pouco de dúvida com relação, mas a inadimplência é baixa e a taxa de cancelamento é pequena também. Mas a ativação do cliente final foi um fator importante para a gente decidir. Obrigado, Euclides. Próximo. Bom dia, meu nome é Juliana, sou projetista FTPH e a palavra planejamento foi citada várias vezes na palestra e também pelos comentários. E a minha pergunta para a mesa o que motiva o planejamento? Porque eu ouço muito isso dos meus clientes. Eu vou construir a rede e vamos ver no que dá. E eu queria saber o que motiva tanto o planejamento e quais são os impactos disso também na documentação pós-projeto, pós-construção. Queria que a gente dividir aqui entre os dois consultores. 30 para cada um. Pode começar. Vamos por idade. Começa você. Bom, tá bom. O que é? Não, legal. Tá inteirão. 30 segundos. Tá bom. Gente, planejamento é a base, né? É uma rede cabeada, é uma rede que está dentro do ambiente urbano. Eu não posso me imaginar fazer intervenções sucessivas. Então eu tenho que planejar a minha rede. Depois disso, eu tenho que ter controle, depois de projetado. Aquilo mais ou menos que o Cris comentou, eu tenho que ter posição das minhas caixas para me poder atender rapidamente qualquer solicitação. Então, planejar, projetar e com muita documentação, e o planejamento é a essência. Eu tenho que saber onde que eu vou, de que forma eu vou, para não fazer 2, 3 vezes. Obrigado. Ronaldo? Bom, só complementando o que o Luiz Paulo comentou, todos os pontos observados são 100% corretos, e eu diria só o seguinte, o grande motivador para a gente colocar a fibra ótica nas nossas empresas é o custo operacional. A gente diminuiu o custo operacional da nossa empresa. Então, um bom planejamento da rede vai possibilitar isso também, tanto na parte de construção, como depois na parte da operação da rede. E aí entra a importância de uma rede bem projetada, de uma rede bem documentada. Ok?